o dia em que tudo muda. A vida estava seguindo bem, mas como altos e baixos nunca são previstos, uma grande mudança política e, por consequência, na economia, fez que aquele mercado mudasse do dia para a noite com a chegada do Plano Real. Foi então que todo o meu conhecimento profissional se tornou obsoleto. Na sequência, recebi um convite e uma nova porta se abriu. Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um 7 Minutos Diários. Tema de hoje, mundo do trabalho. A pauta, carreira saudável. A gente vem fazendo as leituras do nosso livro, pedacinho por pedacinho, e eu tô na página 24, no tópico que é o dia em que tudo muda. O foco desse podcast é a gente trazer um novo olhar para a nossa relação com o trabalho. Sim, o livro chama-se Carreira Saudável, a realização de se tornar um líder sustentável. Se você está chegando hoje por aqui, no nosso canal do YouTube, tem lá, no Rebeca Toyama, uma playlist com toda a leitura do livro. E aqui a gente está na página 24, na introdução do livro, e na introdução do livro eu quis contar a minha história, para que as pessoas conseguissem entender, extrapolar além do olhar delas, entender outras realidades de histórias. Mas também, quando minha história foi para a introdução, é para as pessoas saberem de que lugar eu falo quando eu falo de uma carreira, quais foram as minhas experiências, até porque eu fui naquele momento optar por a decisão A, B ou C, porque hoje eu quero falar de carreira, de propósito, de legado. Então a gente está na 24. Eu comecei lá atrás pelo capítulo 1, aí quem tinha o livro sentiu falta da introdução. Então, os primeiros episódios a gente está lá no capítulo 1, aí quando eu terminei o capítulo 1, eu vim para a introdução e a gente está nesse tópico quando eu contei que eu entrei como office girl, ia buscar lanche aqui, buscar lanche acolá, levar boleto em banco, levar contrato em outras instituições, até um dia que eu fui para a mesa de operação e falei, uau, acertei de primeira. Você já deve ter tido essa sensação. Falei, cara, eu não tinha nem 18 anos, já estava lá numa mesa de operação, comprando, vendendo moeda estrangeira, feliz da vida, entendendo de operações extremamente complexas. A minha cabeça fazia conversão assim de dólar na época para moeda daquele momento, mas aí de dólar para ien, de ien para, enfim, e aquele mundo se abria. E aí quando o nosso querido, na época, ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, trouxe o Plano Real, ele começou com o RV, inclusive nesse exato momento todas as comemorações por conta da data, literalmente tudo que eu sabia fazer, fazia muito bem feito e ganhava dinheiro, perdeu totalmente sentido. Sim, eu fui atropelada por uma coisa chamada obsolescência na adolescência. Então, obsolescência não é uma coisa exclusiva de um profissional maduro. Naquele momento, tudo que eu sabia deixou de ser relevante. É o que eu vou contando aqui. Então, na sequência, recebi um convite e uma nova porta se abriu. Então eu podia ter ficado deprimida, eu podia ter ficado brava com tudo que estava acontecendo, aquela URV que virou real, todo aquele momento, aquele dia, quando virou real, todos os bancos tinham cédulas novas, era uma nova moeda, uma nova proposta macroeconômica que ia impactar na microeconomia, que ia impactar na minha vidinha. Eu podia ter entrado em pânico, podia ter deprimido, podia ter surtado. Mas aí eu me abri para possibilidades, que é o que eu vou contar aqui. Clientes que eu tinha na época me convidaram, Rebeca, vamos montar uma consultoria para mexer com economia real? Eu lembro que na época eu falei assim, economia real? Eu chamava Plano Real, a moeda tinha virado real, economia real. Aí que eu me dei conta. Lembra, eu tinha ido fazer administração de empresa, fiz administração depois que eu terminei processamento de dados. Então, quando eu recebi aquele convite, eu lembro, falei, mas por que eu? Ué, você não fez administração? A gente vai ter que aprender a administrar a empresa. Agora acabou a ciranda financeira, a gente vai ter que aprender a gerar valor de outro jeito. E aí eu falei, ok, vamos lá. E vamos lá continuar aqui na nossa página 24. Eu já era administradora formada e estava apta a aceitar o desafio. Então, quando a gente olha para algo que desandou, e muitas vezes, é claro, a gente não tem autonomia sobre aquilo que desandou, mas a gente tem a autonomia de escolha.
o que eu vou fazer com aquilo que está acontecendo comigo. Posso querer bater, posso querer reclamar, posso querer julgar, mas naquele momento, eu, muito jovem, tive a oportunidade de exercer uma escolha. E eu coloquei sim, vamos experimentar. E aqui eu não quero dar uma ideia de poliana. E a hora que a gente fala sim, tudo vai ser perfeito, lindo, maravilhoso. Não. Eu estou dizendo que eu quero experimentar essa possibilidade. Eu analisei essas variáveis, eu fiz administração. Esses clientes são capitalizados. Eles vão poder promover muitas experiências positivas no mercado. Então, assim, para você ter uma ideia, o dinheiro que ficava na ciranda financeira, ele passa agora a ir para atividades mais produtivas. Então, os clientes que investiam naquelas operações comigo, eles começaram a ter interesse em fazer aquisição de empresa, investir em empresa, reestruturar a empresa. E eu era de confiança, e eu era administradora. E aí eu falei, sim, vamos aprender esse negócio aqui. Deixa eu ver tudo que eu aprendi no curso. Que aí, qual que é a aprendizagem ativa? O que é o lifelong learning? Eu vou pegar um conhecimento e aplicar. Então, para mim, naquele momento, era a vida falando, agora ok, você estudou aí alguns anos, vamos lá, vamos colocar isso em prática. Falando em colocar em prática, nossa prática aqui é 7 minutos de conversa, então vou encerrando por aqui. E claro, dúvidas e sugestões são super bem-vindas aqui. Se você ainda não tem o livro, por favor, tá na Amazon, nas principais livrarias. É um livro que não é sobre a minha vida, que na introdução estou contando a minha vida. Cada capítulo a gente tem um depoimento de uma pessoa que se transformou com aquela ferramenta, porque também cada capítulo tem uma ferramenta que você vai poder usar, aplicar em você. Então não é só um livro, né? Eu falo assim, é uma experiência. Gostou? Curta, compartilhe, comente, faça esse conteúdo chegar para pessoas que realmente estão em busca de uma carreira saudável. E eu vou encerrar aqui o nosso episódio desejando que você faça boas escolhas, pois uma carreira saudável vai depender delas, tá bom? Até amanhã!